Olá, bem-vindo! Somos a Igreja Fila. Fila de filhos e de levar alimento. E como filhos, essa é a nossa missão. O Fila Online é a continuação da igreja agora na sua casa. Se você quer saber um pouco mais sobre a igreja, estamos no Instagram, Facebook e YouTube. Para nos encontrar é muito fácil, é só colocar @igrejafila. Acreditamos que com as redes sociais vamos poder levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas. Deus te abençoe e tenha uma ótima reunião. Bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Fila Online. É um prazer novamente ter sido convidado para abrir esse culto de domingo, um dia maravilhoso que Deus separou para a gente ouvir um pouco mais da palavra dele. Eu queria começar esse domingo, essa manhã gostosa. Eu não sei onde você está, eu estou nesse lugar maravilhoso que Deus deu para a gente, mas eu queria que onde você estivesse, você pudesse baixar sua cabeça, fechar seus olhos, orar comigo, para que a gente pudesse começar o nosso culto. Senhor, obrigado, Pai, pelos meus irmãos, Deus. Obrigado pela vida de cada um, Pai. Senhor, nós temos passado lutas, dificuldades, mas o Senhor tem estado conosco, Pai, em todos os momentos. Eu peço para que o Senhor fale com os meus irmãos nesse momento, Pai. Que o Senhor possa acalmar o coração dos meus irmãos, Pai. Que tudo possa acontecer, Senhor, conforme a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade nessa manhã para falar conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Essa semana eu tava pensando em tudo que tem acontecido, tava pensando em todas as dificuldades que a gente tem passado, né? A gente tem vivido dias totalmente incomuns pra gente, mas a palavra de Deus, em toda a sua história, ela traz alguns momentos de crise, né? Alguns momentos de limite, né? E Deus me fez recordar uma passagem bem conhecida sobre a viúva de Sarepta. Eu queria compartilhar com vocês essa palavra. Ela está em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo... Eu vou ler aqui a partir do versículo 9. A partir do versículo 8, perdão. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair a chuva. Então a viúva fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Até aí, versículo 16. Eu não sei como você chegou nessa manhã, eu não sei o que Deus tem falado ao seu coração, mas pode ser que a gente, com certeza, esteja vivendo o que essa viúva vivia. A terra passava por uma seca, né? Um momento de dificuldade em que o ser humano tinha perdido o controle. Através, inclusive, de uma profecia do profeta que cessou a chuva naquela região. E aquela viúva, então, ela está preparando simplesmente a última refeição dela. Ela está fazendo o último punhado de farinha dela, ela está pegando alguns gravetos, algumas madeiras, para fazer a lenha e assar o último punhado de farinha. E o profeta aparece para ela e pede para que ela faça um pão para ele, né?
E isso me faz trazer para os dias de hoje, talvez a gente, com toda essa dificuldade, esse tempo de crise que nós temos vivido, parece que tudo está fora do controle. Parece que o ser humano perdeu o controle, de fato ele perdeu o controle. Nós estamos vivendo um momento em que a pandemia tem deixado todos com medo, a crise financeira está batendo a porta, alguns irmãos passando mais dificuldades financeiras, mas tem irmãos também passando dificuldades espirituais, dificuldades sentimentais nesse momento. Talvez nós chegamos nesse domingo com o nosso último punhado de força. Talvez a gente chegou esse domingo com o nosso último punhado de esperança. Talvez a gente chegou nesse domingo com o último punhado de mantimento. Talvez a gente chegou nessa manhã com o último punhado de fé. E eu queria que você, nessa manhã, abrisse seu coração para Deus, sabe? Tem um momento com Ele de falar: Deus, como aquela viúva fez, eu juro pelo Deus vivo que eu não tenho mais nada. Sabe, enquanto o ser humano ele tem mais de um punhado, ele tem mais dificuldade de entregar para Deus. E eu queria te convidar nessa manhã que você pudesse entregar para Deus esse último punhado. Eu não sei o que você tem para entregar. Eu sei que Deus pediu que você entregue para Ele esse último punhado. Se for um punhado de fé, se for um punhado de falta de mantimento, se for um punhado de uma esperança que está acabando, eu queria que você entregasse ela. Que você sentisse no seu coração e entregasse para Deus. Em nome de Jesus, eu queria que você pudesse ter um momento. A gente vai ter um louvor muito abençoado na sequência, a gente vai ter uma palavra. Mas eu queria que você começasse a pensar nesse último punhado. Uma palavra que eu ouvi há muitos e muitos anos. Deus, ele nunca chega atrasado. Se ele chegasse um dia depois, aquela viúva já não teria mais aquele punhado. E se ele chegasse um dia antes, aquela viúva teria 2 punhados. Então eu queria que você entendesse que Deus, ele chega na hora certa com socorro. Na verdade, Deus, através do profeta, não estava pedindo tudo que ela tinha, né? Deus estava ali para prover para ela, né? Deus não deslocou o profeta até lá para colocar ela à prova, mas Deus estava vendo a situação dela, o clamor dela. Ela provavelmente já tinha falado para Deus: Deus, vai faltar. E Deus manda o profeta: vai até lá e pede o que ela tem. E naquele momento, se ela talvez tivesse recusado, ou se ela não tivesse pensado nisso, ela provavelmente não teria vivido o milagre. Então esse domingo eu creio num milagre na minha e na sua vida, na vida dos irmãos que estão assistindo, amém? Com essa palavra que eu queria abrir esse culto, que Deus possa falar conosco, que Deus possa falar ao seu coração, que você possa descansar o teu coração. Entrega o último punhado para Ele e deixa Ele falar com você, amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado por essa ministração. Que o Senhor possa falar conosco, Deus. Que o Senhor possa trabalhar os nossos corações, Senhor, nesse louvor. Que essas músicas, esses cânticos, Pai, possam subir como incenso agradável, Senhor, ao Senhor. Que essa palavra que virá também, Deus, possa falar diretamente ao nosso coração, Pai. Que os meus irmãos possam sair daqui, Senhor, dessa ministração, ainda que online, com o coração cheio, Pai, porque o Teu Espírito Santo visita cada casa, cada família nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom dia, irmãos, a paz. Estou aqui hoje para dar o testemunho para vocês. Eu tinha um problema renal crônico, sofri muito com hemodiálise. Na verdade, boa parte da igreja sabe, né, o que eu sofri, até do transplante que eu tive. Que foi uma doadora viva, que me doou o rim, deu tudo certo até hoje, já fazem 3 anos. E o que eu quero deixar bem claro é que esse milagre que Deus fez na minha vida, eu conto todo dia para alguém. Sempre alguém comenta, tem alguma conversa, eu enalteço o nome de Deus a cada copo d'água que eu tomo, a cada minuto que eu vivo, porque foi um milagre maravilhoso, eu vivo muito bem. E eu acho que as coisas não acontecem à toa. Se aconteceu tudo isso, é para eu poder falar da palavra de Deus para todo mundo. Eu sou um milagre vivo. Então eu tenho que contar para todo mundo o que aconteceu. Um beijo no coração de todos vocês. Amém. Fiquem com Deus. Igual a ti não há outro.
está quem o possa confrontar, invencível. Parou o sol e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, lembrarei. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre. Eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Teu amor me fez novo, ó Rei da Glória. Onde está o separar? Não há nada, não. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre. Com ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para ele, por ele, dele. O amor é mais forte que a morte, ele vive pra sempre. Eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Abriu o mar, parou o sol, o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcança, que a morte, ele vive pra sempre. Com ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para ele, dele, dele. O amor é mais forte que a morte, ele vive pra sempre. Por ele eu vou. Eu só vou viver, eu só vou viver se for para ele, dele. Nos atos do Pai e regozijar-me em tua presença, e ali me prostrarei com toda reverência, e entregarei minha humilde oferta, meu coração, minha vida, meu ser, te entregarei. Colher o que há de bom em tua palavra e descansar em teus
Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Para-me, Senhor, capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Colher o que há de bom em tua palavra e descansar em teus braços de amor. Quero teu arado preparando a minha vida. Envolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos. É que eu quero ser. Teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Para-me, Senhor, capacita-me, Senhor. Entrego a direção da minha vida. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Quero ser usado sem medida. Para-me, Senhor, capacita-me, Senhor. Entrego a direção da minha vida. Sou tão dependente desse teu amor. Uma pequena gota em teu grande mar. As tuas águas enchem-me de ti. Quero, Senhor, transbordar. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Quero ser usado sem medida. Para-me, Senhor, capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Prepara-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso
pra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu, quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpre em mim. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, do tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá.
Essa é a hora da adoração. Dar a Ele teu coração. Assim como estás para adorar. Como estás diante Olá, meus queridos, é um prazer enorme ter você aqui com a gente para ouvir mais uma vez da Palavra de Deus. Vamos orar que o Senhor possa falar conosco hoje. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia, Senhor. Queremos hoje, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja se revelando a nós, revelando a Tua Palavra, revelando a Tua vontade, que possamos, Senhor, mudar a nossa história e mudar o nosso rumo, Senhor, a nossa direção, de acordo com o Teu agir, ó Pai. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você a abrir, então, a Bíblia em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25. Nós vamos ler do 25 até o 34. Que você possa ficar agora atento à palavra do Senhor, que ela possa falar então ao seu coração. E a palavra diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá com suas preocupações acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, como hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. Eis aqui uma passagem muito conhecida, a passagem onde Jesus estava no monte, é conhecida como o Sermão da Montanha. Jesus ele explica sobre diversas situações para o povo que está lá, e ele se depara, né, ele nos fornece essa informação, uma informação tão atual, uma informação, uma verdade tão poderosa para os nossos dias, que mesmo depois de ter passado mais de 2000 anos, essa mensagem ela é uma mensagem tão atualizada que podemos usar hoje. E a frase inicial é justamente essa: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Eu penso que a ansiedade é um grande mal hoje do nosso atual cenário, o mal da humanidade.
andamos ansiosos por todas as coisas. A impressão que eu tenho é que nós muitas vezes entramos em um carro e saímos dirigindo a toda velocidade. Pegar um carro, você já experimentou fazer isso? Pegar um carro e sair a toda velocidade sem um rumo, sem uma direção. Quando a gente faz isso, nós temos um problema, porque velocidade sem direção leva a lugar nenhum. Precisamos ter uma direção, precisamos ter um foco. E a impressão que eu tenho é justamente essa. Nós entramos numa onda de ansiedade, de obter coisas, de conquistar coisas pelo nosso próprio esforço. Deixamos Deus de lado, deixamos Jesus de lado e queremos obter as coisas por esse esforço próprio. Me faz lembrar da passagem onde Simão Pedro passou a noite inteira pescando e não tendo nada, não saiu nenhum peixinho naquela rede. E Jesus logo de manhã foi e, depois de ter ensinado, falou para Simão Pedro, falou assim: vai mais um pouquinho por fundo, lança a rede lá. E Simão Pedro, ele ficou meio que nessa desconfiança da palavra do Senhor. Ele falou assim: mediante a sua palavra então, mestre, porque o Senhor falou, porque eu tenho experiência, eu estou há muitos anos trabalhando nessa área, eu sou o profissional da área, eu não pesquei nada a noite inteira, mas porque o Senhor falou, eu vou ir lá, mas eu não tenho certeza, eu vou mostrar para o Senhor que não é bem assim. Muitas vezes a nossa ansiedade é dessa forma. Nós queremos mostrar para Deus, ou então não queremos mostrar, nós queremos fazer pela nossa própria força e nossa própria vontade, pelas nossas próprias experiências, de que nós podemos fazer o que queremos. E aí começamos a atropelar as coisas e ficar ansiosos por tudo que tem à nossa volta. Queremos um telefone novo, queremos um carro novo, queremos uma casa nova, queremos aquela roupa de marca. Jesus, ele vai bem profundo na alma, no que os nossos corações desejam. Ele vai lá no desejo e fala assim: é o seguinte, sabe tudo isso aí que você deseja? Sabe tudo isso daí? Isso daí não é nada. Por que vocês andam ansiosos? Jesus, ele compara, olha que situação interessante, como Jesus tem uma didática tão impressionante, uma didática que consegue abrir os nossos olhos, uma didática sensacional, muito fácil de entender. Ele compara os lírios do campo e Salomão. Salomão foi um rei, o mais próspero, o reinado dele foi o reinado mais próspero, e ele era o rei mais sábio. Então imagine a administração de tudo isso. Então foi muito próspero. Ele fala que nem Salomão, com toda essa prosperidade dele, se vestia como um lírio do campo. E olha que o lírio do campo ele poderia ser colhido e depois ser usado para fazer fogo para qualquer outra coisa. E depois Jesus ele também compara com as aves do céu. Elas não se preocupam. As aves, elas não se preocupam em alimentar-se. A cada dia elas têm o sustento dela, e Jesus está falando justamente isso. Não se preocupem com o seu alimento, não se preocupem com o que vocês possam vestir. Vocês não são mais importantes do que um lírio, do que uma ave. Com certeza você é mais importante. A ansiedade, ela nos deixa de uma forma que nos deixa sem fé. A ansiedade, ela traz para nós as preocupações e a nossa fé acaba sendo uma fé abalada. Nós não temos descanso no Senhor. Eu quero ler uma passagem aqui, uma outra passagem que está em Filipenses 4, no versículo 6 e versículo 7.
Filipenses 4, no versículo 6 e no versículo 7. Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Paulo, ele simplesmente repete a mesma coisa que Jesus falou. Não andeis ansiosos. Só que ele não detalha tanto. Ele faz um pouco mais generalizado. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E no versículo 7, um pouquinho mais para baixo, ele fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Eu vou contar um testemunho, uma história da minha vida aqui para vocês. Na época que eu estava para casar, eu e a minha esposa, nós ganhávamos pouquinho, tá? E estávamos para casar, e todo casal, todo noivo, casal de noivos que estão para casar, normalmente adquirem muitas dívidas. Isso é muito comum de acontecer. E nós estávamos com bastante dívidas, tínhamos comprado algumas coisas, e numa dessas dívidas estava para vencer uma dívida e tínhamos o dinheiro exato do dízimo. E eu orei a Deus, nós oramos ao Senhor e falamos assim: Senhor, eu quero fazer um ato de fé. Eu quero fazer um ato de fé. Eu sei que esse dinheiro não vai resolver o meu problema, mas eu quero fazer um ato de fé. Eu vou dar o meu dízimo e eu vou depositar aos pés do Senhor e vou descansar. Nós demos o nosso dízimo e descansamos. Essa paz que excede esse entendimento é mais ou menos isso. Você vai falar assim: Renato, você é louco. Você não pagou uma dívida para poder dar uma oferta, um dízimo na igreja? Eu falo para vocês: sim, eu fiz isso. Mas foi uma paz tão tremenda que ela transbordou. Foi algo... Deus falou comigo tão fortemente que para confiar nele e para sentir essa paz, que ela excede esse entendimento. É algo que chega a ser uma loucura. Não sei nem te explicar como seria isso. Mas é algo louco. É só quando Deus fala com você, no seu íntimo ali, que você vai entender esse tipo de paz. Deus, ele vai falar direto no seu coração, no seu íntimo. E você vai ter uma paz tão tremenda, você vai descansar em Deus. Nós demos o nosso dízimo, a nossa oferta, e nós descansamos em Deus. Passado alguns dias, nós recebemos uma ligação do banco informando que nós tínhamos ganhado um título de capitalização, que para nós isso foi sensacional. Para nós, minha esposa, a conta era dela, que ela falou que recebeu esse título, a conta era conjunta, quando ela me ligou, que eu fiquei sabendo disso, eu fiquei tão alegre. Nós pagamos as contas, nós compramos mais coisas. Foi sensacional. Eu não estou fazendo aqui uma alusão ou então algo sobre prosperidade. Não é isso que eu estou falando. O que eu quero falar é sobre a paz que excede todo entendimento. Quando você está junto com Deus e tem certeza do que Ele quer para a sua vida, tem certeza do propósito, tem certeza que Ele falou com você, essa paz, ela vai invadir seu coração, e essa ansiedade, essa preocupação, essas coisas que tiram a nossa paz com Deus, essas coisas serão deixadas de lado. A certeza que nós temos é que realmente nós somos mais importantes para Deus.
Nós somos filhos de Deus. Eu tenho uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês também, que está escrita em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículos 7 e 8. Uma das coisas que nos tiram a paz. Está escrito assim: porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Eu vou falar novamente esse versículo 8 aqui. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Uma das coisas que nos tira a paz e nos dá preocupação e ficamos ansiosos é que nós, muitas vezes, não estamos contentes com aquilo que Deus nos dá. Nos falta contentamento. Eu vou usar outro exemplo da minha vida. Vou usar um outro exemplo da minha vida em relação à falta de contentamento. Depois que eu casei, fomos lá, adquirimos um carro. Legal, adquirimos um carro, passamos um tempo com esse carro e nós chegamos num período de dificuldade, tivemos que vender esse carro novinho, bonitinho, vendemos esse carro. Eu adquiri um outro carro muito inferior. Nós adquirimos um Chevetinho, um Chevette. E aquilo me trouxe uma tristeza, uma angústia. Eu fiquei muito triste, eu não estava satisfeito com aquele carro. A gente fica acostumado com o carro novinho, pegou um carro mais antigo, e eu não gostei daquele carro. Passei pouco tempo com ele, e a todo momento passava na frente de uma agência de carro, falava, não, eu quero trocar, não aguento ficar mais com esse carro. E olha o descontentamento fez comigo. Num belo dia, eu gostava muito do golzinho branco. Eu sempre quis ter na época um Gol branco. E olha o que aconteceu comigo. Um belo dia eu fui buscar minha esposa, passamos em frente à agência, eu parei o carro, nós entramos e fiz um negócio num Gol branco. Eu não orei a Deus, não orei. Não tinha feito contas se eu poderia pagar, mas eu queria aquele carro. Por quê? Eu estava descontente com o carro anterior que eu tinha, com o Chevette. Estava descontente com o Chevette. Conclusão. Comprei o carro, comprei o Gol branco, saí de lá todo feliz, com dívida enorme. Depois o que aconteceu? Não tinha dinheiro para pagar, a ansiedade bateu, a preocupação bateu, por toda essa falta de planejamento, por toda essa falta de orientação do Senhor, por toda por ser impetuoso, por estar descontente. Irmãos, é sério que eu vou falar para vocês hoje. É sério. Esteja contente com tudo que o Senhor está dando à sua mão. Jesus, quando ele estava lá multiplicando o pão e os peixes, um dos primeiros atos que ele fez, ele agradeceu porque ele tinha aquilo. Não teve uma reclamação porque tinha poucos pães e poucos peixes. Não, ele agradeceu e multiplicou. Precisamos ser gratos ao Senhor e estar contentes com tudo que nós temos à mão. É algo mais inferior? Glória a Deus, no momento certo ele vai dar o que precisa. Olha só o que o Senhor ele fala pra gente aqui. Vamos voltar lá em Mateus. Vamos voltar em Mateus 6. Olha o que o Senhor fala pra gente aqui. No versículo 32. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. O nosso Pai, Ele sabe que a gente precisa. Ele sabe do que a gente precisa. Eu não estou falando que nós não temos que buscar sonhos, buscar melhorar. Não é isso. Mas que nós podemos confiar no Senhor, que o Senhor Ele tem o melhor para a gente. Que a gente possa lançar a ansiedade para fora e buscar um lugar de descanso em Hebreus capítulo 4.
tem uma promessa que existe um lugar de descanso no Senhor, que possamos buscar esse lugar de descanso no Senhor. Que possamos ter essa certeza de que o nosso Pai, Deus, nosso Pai Celestial, Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que nós precisamos. Não tenha dúvida, Deus sabe o que nós precisamos. Olha só, o próprio Jesus disse: mas buscai primeiro o reino, o seu reino, o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, é muito simples. Deus, Ele quer um relacionamento conosco. Deus, Ele quer que nós busquemos primeiro o que realmente tem valor, porque todas essas outras coisas, elas passarão. O carro vai enferrujar. O celular, último modelo, vai virar um modelo antigo, porque vão ser lançados outros na frente. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Vamos buscar primeiro esse relacionamento íntimo com Deus. Buscar o reino dos céus. Buscar a justiça de Deus, que essa justiça, sim, essa é perfeita. A justiça dos homens, a nossa justiça é falha, cheia de brechas. As nossas leis são cheias de brechas, mas a justiça de Deus, essa é perfeita. E todas essas coisas serão acrescentadas, porque o Pai sabe, Deus sabe o que nós precisamos. Meus irmãos, não andeis ansiosos, não andeis preocupados. Sejam gratos pelo que o Senhor tem dado à vida de vocês. Tenham contentamento pelo que Deus tem dado a vocês. Em nome de Jesus. Que durante esses dias, você que ouviu essa palavra, que Deus possa falar ao seu coração. Que Deus possa ir profundo. Você que está com alguma dificuldade, você fez algum planejamento que não foi buscar o planejamento, a vontade de Deus. Que você possa, em nome de Jesus, se arrepender e saber que Deus, Ele vai cuidar de você. Deus, Ele vai cuidar de você. Tem um lugar de descanso. Hebreus 4. Que você possa entrar nesse lugar de descanso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entrega todas as suas preocupações ao Senhor. Entrega a Ele. E o demais Ele fará. Todas as outras coisas que não são importantes, os seus sonhos, talvez você pense, nossa, eu tenho tantos sonhos a ser realizados. Glória a Deus. Eu também tenho sonhos. Mas que possamos primeiro, buscar o reino de Deus, buscar a vontade dEle, saber se esse sonho é para a nossa vida, porque muitas vezes os nossos sonhos são sonhos equivocados. Estamos indo em direção errada. Deus nos quer trazer de volta. Nada melhor do que obedecer à voz de Deus. Nada melhor do que obedecer à voz de Deus. Eu peço ao Senhor hoje, que o Senhor acrescente a minha fé, acrescente a nossa fé. Uma fé consolidada, uma fé com bases. Uma fé com bases. Uma fé que não seja abalada. Eu peço ao Senhor hoje que essas preocupações possam ser tiradas do nosso meio, em nome de Jesus. Que você possa ter esse descanso, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Menino nasceu como um filho se nos deu, e Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz.
O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. 1, 2, 3. Como um filho se nos tem. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondo. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da Paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondo. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da Paz. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova vai entrar. Eu vou entrar contigo, eu vou entrar contigo, eu vou entrar contigo. Eu vou entrar contigo na glória, na glória. Eu vou entrar contigo, vou entrar contigo, eu vou entrar contigo. Eu vou
gostaria de fazer uma oração agora. Por favor, abaixa a cabeça junto comigo. Vamos buscar o Senhor. Senhor Deus, eu quero confessar, Senhor, aqui, Senhor, que muitas vezes eu tenho me sentido ansioso e preocupado, Senhor. As coisas desse mundo, Senhor, os afazeres desse mundo, ó Pai, têm me tirado a paz. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar tudo isso, todas essas preocupações e todas essas ansiedades na Tua presença, Senhor. E sabendo que o Senhor tem o melhor para mim, ó Pai. Senhor, a pessoa que está vendo agora, Senhor, esta mensagem, Deus, vá agora no íntimo, no coração, ó Pai, acrescenta a fé, Senhor, em nome de Jesus. Vai lá no profundo, Deus, fala com ela, Senhor. Fala conosco, ó Pai. Essas preocupações, Senhor, possam ser tiradas, ó Pai. Deus, dá-nos, Senhor, uma inteligência para administrarmos, Senhor, corretamente as coisas que o Senhor tem nos dado, Senhor. E principalmente, Senhor, que possamos estar contentes com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Em nome de Jesus, que possamos descansar em Ti, Senhor. Não existe um melhor lugar para descansar, Senhor. Essas situações, Senhor, que fizemos sem planejar, essas situações que nós fizemos por nossa própria vontade, sem orientação, ó Pai. Eu peço agora, dá-nos, Senhor, a orientação de como administrar e solucionar esses problemas, Senhor. Dá-nos força, dá-nos inteligência, sabedoria, Senhor, para lidar com essas situações no dia a dia, Senhor. Pai, nós queremos primeiro, Senhor, as Tuas coisas, Senhor. As coisas que realmente importam e as coisas que ficarão para a eternidade, que é buscar o Teu reino, Senhor. Que é fazer a Tua vontade, Senhor. E aí sim, as demais coisas o Senhor vai acrescentar, eu tenho certeza disso. Quando nós depositamos a nossa confiança em Ti, Senhor, o Senhor nunca nos decepciona. O Senhor nunca nos decepciona, Senhor. Paizinho Santo, toma-nos em Tuas mãos e carrega-nos em Teu colo, Senhor. E nos ofereça, Senhor, e que nós possamos ter esse descanso no Teu colo aconchegante, Senhor, o colo do Papai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus, que culto abençoado. Mais uma manhã que a gente conseguiu estar reunidos, ainda que à distância, mas Deus está com a gente, Deus está no controle das nossas vidas. Que Deus possa abençoar muito sua semana, que você possa aproveitar essa palavra, colocar ela em prática e descansar no Senhor. Em nome de Jesus. Nós também gostaríamos de saber se você tem algum testemunho e quiser compartilhar com a gente, é só mandar no testemunho@igrejafila.com.br. E também, se você tiver uma oração, um pedido de oração para fazer, o e-mail é oração, sem acentos, @igrejafila.com.br. Não deixa de compartilhar com a gente vai estar orando por você e vai ficar muito feliz em saber seu testemunho. Em nome de Jesus Cristo, tenha uma semana abençoada.